Acordei com os olhos grudados de lama, o nariz entupido de terra e a boca cheia de areia, estralando os dentes. Alguém me enterrou. É assim que se inicia Oração para Desaparecer, de Socorro Acioli. E como a gente pode perceber, a terra já é o primeiro elemento que aparece. Esse romance é constituído de terra, de areia e de água. Bom, a terra simboliza muito a raiz, porque a Joana acorda num outro local e sem memória. E dão a ela o nome de Cida, porque ela foi aparecida. Alguns amigos a avisam que ela é uma ressurrecta, por óbvio, uma pessoa que renasceu da morte, e dão esse nome de Aparecida a ela. São bons amigos que ela encontra em Almofala, em Portugal. E com o tempo, com o desenrolar da história, ela descobre que ela é Joana e que ela é de outra Almofala, que é uma aldeia, uma ilha no interior do Ceará. Como a terra representa a raiz, a areia tem muito da própria história do romance, porque essa igreja aqui em Almofala, no interior do Ceará, ela foi comida, ela foi submergida por uma tempestade de areia, o que também vai ser muito importante e decisivo na história da Joana. Aí a gente começa a entender como ela é uma guerreira, que ela vem de uma tribo dali dessa ilha, desse local, né? E ela foi adotada por uma grande xamã dessa ilha, e ela é uma mulher muito guerreira. Então a gente começa a descobrir muito da história dela, o que tem muito a ver com a história dos povos originários. A Joana também sonha muito com cavalos marinhos, então a água, o mar, que é tão importante nessa história de travessia, né, da colonização, principalmente quando a gente fala dos povos africanos que vieram ao Brasil, mas que também tem muito com o sentido dos povos originários também, com a origem, né, com a gênese dos povos originários, que também são povos ligados à água. Oração para Desaparecer é um romance que parte dessas substâncias, da terra, da areia e da água, e se desenrola e tem muito simbolismo. A gente consegue né, criar a história. A areia, a terra e a água, então são três substâncias que estão permeadas no romance, e a gente começa a dissecá-lo e descobrir as suas intenções a partir desses elementos, o quão eles são importantes dentro da história. A morte da Joana a leva a ter uma perda de memória, né? A morte, consequentemente, a sua ressurreição. Então a gente também sente ali toda a questão da memória, da perda da memória, que é o que ocorre com a Joana, e o que ocorre conosco também, o quanto nós estamos perdidos dentro dessa história de colonizados, e o quanto a gente precisa caminhar atrás dessa história para a gente reconstituir a nossa memória. Então é muito isso que ocorre com a Joana. Então esse livro fala muito de colonização, esse livro fala muito de substâncias que estão no romance e que a gente consegue dissecar através da história da Joana. E também é uma história que fala de amor, naquele sentido mesmo que o amor enobrece, que o amor salva. Então também existe toda essa história de amor que permeia Oração para Desaparecer. E há também essa oração, né, no final do romance, e ele também é muito significativo. Eu gostaria que vocês lessem para tirarem as suas conclusões da fortaleza mesmo que são as mulheres indígenas, do quanto elas estão sozinhas nessa luta e o quanto elas precisam sobreviver, lutar para sobreviver. Outra coisa interessante que é sobre a autora, sobre a Socorro Acioli, ela é uma discípula, né, de Gabriel Garcia Marques. Ela fez a oficina de escrita do Gabo, então, e ela é um dos grandes nomes do nosso realismo mágico, né, do realismo
mágico brasileiro. Então é muito interessante toda a fantasia, né, que ela impõe às suas histórias. Já havia ocorrido no Cabeça de Santo e agora ela segue com Oração para Desaparecer. É uma leitura fluida, não é um livro grande e é muito bom de ler porque a gente consegue ver todos esses intermédios, né, da questão da colonização, da questão da memória, da questão da busca da nossa história. Então, é um livro que nos traz muito de história mesmo, é um livro que reflete muito sobre a vida, sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro também. É isso, leiam Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli, e até uma próxima!